realmente, nessa noite, eu creio que é algo que Deus tem preparado especialmente para todas nós, amém? Então, vamos ver rapidamente, do ponto de vista, né, o que é saúde emocional. Então, saúde emocional é o bem-estar na vida como geral. Ela abrange, a saúde emocional abrange vários conceitos. Não só um conceito simples de saúde ligado a emoções, mas nós podemos dizer que ela abrange diversas dimensões, como a emocional, a física, olha só, a espiritual, a sócio, familiar e profissional. Então, a gente pode dizer que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Amém? Eu fiquei maravilhada quando Leonardo Abraão, um psicólogo renomado, que lançou agora seu livro, ele deu este último conceito, dizendo que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Esse é o homem integral. Esse é o homem realmente na sua totalidade, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então, a saúde emocional está relacionada com as nossas emoções, não é isso? Tanto as positivas como as negativas. Vários estudos mostram que há uma influência das nossas emoções na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, no nosso temperamento. Então, realmente mostra que há uma influência dessas emoções do ponto de vista tanto fisiológico, como psicológico e comportamental. Então, por isso, muito importante nós tratarmos da nossa saúde emocional. Tem que mexer dos dois lados aqui. Então, vamos dizer juntos, a saúde emocional é o que, amadas? É o bem-estar, está dando para vocês ler, né? É o bem-estar psicológico em geral. Eu não estou atrapalhando aqui, estou? Não, né? Tá. Então, a saúde física, ela se conecta também com a saúde mental e emocional. Não tem como separar uma da outra. Então, por isso, nós dizemos que uma mente sã, ela automaticamente implica num corpo, quê? Saudável. Então, é a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, isso vai ter um impacto muito grande, não só na nossa saúde física, como na nossa saúde mental e emocional, amém? Então, a maneira como nós lidamos com essas emoções. Então, a gente já vai começando a pensar, de que maneira que eu lido com a ansiedade, né? E tantas coisas assim que surgem, com isso que é tão propício hoje em dia, várias emoções, vários sentimentos, não é isso? Existem alguns fatores que afetam a nossa capacidade de nos manter saudável. Então, tem aqui alguma relação deles, nós não vamos entrar detalhado nessa área, mas é alimentação, vocês conseguem ler? Alimentação, podem dizer. Sono, peso. Quem aqui que pratica atividade física? Caminhada, academia, dança? A gente pega muito no pé. Que bom, né? Tem uma mulher aqui que está bem na linha, certo? Mas nós vamos, agora que temos uma pincelada do que é saúde emocional, nós vamos entrar o que são feridas e traumas, né? Emocionais. O que é isso, né? Você me perguntaria. Como é que se formam essas feridas na alma? Porque no início nós falamos sobre cura das emoções, cura da alma, cura emocional. Está tudo relacionado, porque a alma é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, do nosso intelecto. Então, por isso nós dizemos, como se formam as feridas da alma? Como se formam essas feridas emocionais? Então, as feridas na alma, elas se formam muito cedo. As feridas na alma, elas são assim um ponto de partida lá no início do nosso desenvolvimento como ser humano. Ou seja, ela começa precisamente no ventre da nossa mãe. Não sei se todos aqui tinham conhecimento disso, mas eu creio que hoje é muito divulgado, né, sobre isso, que o bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele já sente todas as emoções, sentimentos, ele tem capacidade de ouvir, principalmente a partir do 5º mês, né? Capacidade de ouvir, de perceber esses sentimentos da mãe, se são bons, se são ruins, ele não tem aquele raciocínio lógico,
para discernir que tipo de emoção é aquela, que tipo de sentimento é aquele, mas ele consegue entender, perceber que existem situações que são boas e situações que são mais, né? Hoje, talvez não dê tempo, né, de dar o meu testemunho, lá eu dei um testemunho de um fato que eu descobri, uma ferida emocional, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. E que só vim a saber depois, quando o Espírito Santo trouxe essa revelação, certo? O fato é que todo fato que causa trauma, todo fato traumático, toda situação traumática, ela vai provocar uma ferida emocional. Então, por isso, quando a pessoa lembra daquele detalhe, quando a pessoa lembra daquele fato, ela vai sentir o quê? Uma reação desconfortável, ela vai se sentir inquieta, ou algo até, muitas vezes, repugnante, dependendo daquela situação que ela vivenciou, certo? Então, vamos dizer juntos, o trauma não resolvido é o quê, gente? É a mais antiga causa de doenças e enfermidades. Então, vamos botar lá no início, né? Então, aquele trauma que não foi resolvido, ele realmente, ele é a consequência, a causa, né, de doenças e enfermidades. Mas como é que se formam realmente essas feridas na alma? Como é que tem essa formação? Tudo bem, falamos que desde o ventre materno, a criança pode já sofrer um trauma, pode já ter uma emoção que vai influenciar no seu desenvolvimento, no seu psique durante a vida, certo? Então, nós temos necessidades. Amada, tudo que é a base na nossa vida são as necessidades. Primeiramente, as necessidades físicas, todo mundo sabe, né? Quem aqui que não tem necessidade de comer, de beber, de dormir, de ter uma casa para morar? São necessidades físicas que, sem elas, nós não teríamos uma qualidade de vida, certo? Mas tem também as necessidades espirituais. Mesmo aqueles índios que estão lá nas áreas mais remotas, eles adoram o sol, a lua, porque eles sentem necessidade de adorar alguém superior. Porque nós temos um espírito, e esse espírito, ele anseia por essa comunhão com Deus. Amém? Mas nós temos necessidades emocionais. Então, são várias necessidades emocionais. Basicamente, eu vou citar apenas 3 delas. Basicamente, as necessidades emocionais qual é a primeira? Ser aceito. Segundo? Terceiro? Ser respeitado. Então, se essas necessidades básicas de ser aceito, ser amado, ser respeitado, até uma criança pequena, ela quer ser aceita. Se ela não for aceita na família, por alguém, pela babá, pela mãe, pelo pai, ela vai se sentir rejeitada. Todo ser humano tem necessidade de ser amado. Quem aqui que não gosta de ser amado? Levanta a mão. E quem que gosta de ser amado, gente? Todo mundo, não é isso? Gosta de ser amado. E respeito é bom, não é isso? Todo mundo gosta de ser respeitado. Mas quando isso é negado ao homem, o que é que acontece? Ele vai se sentir o quê? Rejeitado. Ele vai se sentir o que mais? E ele vai se sentir desvalorizado. Aí é que surge essa ferida. Quando essas necessidades básicas não são supridas, quando há uma carência dessas necessidades, então vai se instalar, muitas vezes, precocemente, uma ferida na alma. Então, nós podemos dizer que as feridas na alma, elas são decorrentes de situações que traduzem falta de amor, incompreensão, frustrações. Eu estou correndo porque eu quero pegar bem no final, tá, Ivanildo, assim, uma ministração, certo? Abusos, agressões, perdas diversas, rejeição, desprezo, discriminação. Todas essas situações vão causar feridas na alma. Agora, isso vai depender muito da pessoa, porque todas nós somos, o que é que disse no início do congresso? Nós somos únicas, não é isso? Você pode falar comigo? Nós somos únicas. Então, cada uma vai ter uma reação diante de cada situação. Cada uma vai vivenciar de uma maneira diferente. Quem sabe uma situação de uma rejeição causa uma ferida em alguém e em mim ou em outra pessoa, aquela mesma situação não cause a ferida, certo?
Então, essas situações, como nós falamos, que estão aí descritas, elas vão gerar feridas na alma. E algumas feridas na alma, que são assim bem conhecidas, é amargura, ressentimento, ódio, e uma que ela é assim terrível, que é o sentimento de rejeição. Então, a gente dá muito estudo, dá muita palestra sobre o sentimento de rejeição. Mas, nessa noite, nós não vamos estar falando, né, sobre o sentimento de rejeição. Outra hora, quem sabe, né, pastor Ionildo? A gente pega a H, a gente pega a Lia, pega a Ana, e vai por dentro dessa mulherada toda que sofreu rejeição na sua vida, né? Mas, no básico, né, a pessoa rejeitada, só dando uma pincelada, como é que essa raiz, assim, de rejeição se instala tão cedo, às vezes, na vida da pessoa? Então, nós podemos dizer que, através de quê? Dá para vocês ler? Pais ausentes, dominadores, perdas, então, amados, se nós fosse falar aqui só de adoção, levaria a noite inteira. Porque mesmo que você dê amor, carinho, mas aquela criança que foi adotada, se Deus não trabalhar, se o Espírito Santo não trabalhar, se ela não permitir esse trabalho do Espírito Santo na sua vida, ela vai sofrer de rejeição a vida inteira, certo? Existem muitos sintomas em relação a isso. Então, resumindo, nós podemos dizer que relações doentias, não é isso? Relações doentias, elas são produtoras de quê, gente? De feridas e traumas. Então, a gente pode concluir que relações saudáveis vão trazer uma qualidade boa de vida, não é isso? Então, nós podemos dizer, resumindo, que o conflito que não foi resolvido hoje, aquela situação que não foi confrontada, aquele perdão que não foi liberado, aquele diálogo que não houve, isso vai ser a crise de amanhã. Então, diga para a sua companheira assim do lado, o conflito não resolvido hoje é a crise de amanhã. Amém? Então, vamos já pensando, o que é que tem aqui que eu tenho guardado, que eu tenho que resolver, que não está resolvido, certo? Então, essa ferida emocional, essa ferida na alma, ela ocorre também nesse sentido, trazendo para a parte da neurociência, né? O cérebro, ele tem capacidade de armazenar milhões e milhares de informações, de gravar todas as nossas vivências, de gravar todas as nossas experiências, sejam boas ou sejam ruins. E algo é que o passar do tempo, ele não apaga a lembrança, gente. Tem gente que muda de cidade, muda de casa, muda de lugar, mas se aquela lembrança, se aquela situação não for tratada, não for confrontada, se aquele passado não for redimido, essas lembranças vão se tornar realmente traumatizantes, certo? Então, as feridas na alma, essas memórias que ficam guardadas, né? Para os psiquiatras, tem alguma psicanalítica aqui? Da abordagem psicanalítica? Eles vão dizer que essas memórias ficam guardadas no inconsciente. Já quem é de outras abordagens, né, da cognitivo, da humanista, de outras, vão dizer que elas ficam guardadas em uma memória especial. O certo é que fica guardada em algum lugar do nosso cérebro, certo? Então, elas poderão vir à tona a qualquer momento. É quando a pessoa surta, é quando tem uma doença psicossomática, é quando se manifesta um sintoma e você vai no médico e ele não detecta qual é a causa, certo? Então, uma hora essas memórias que ficaram armazenadas, essas lembranças traumatizantes, essas lembranças dolorosas, de uma maneira ou de outra, elas vão vir à tona. Através de quê? Vocês podem ler? E esse é um tema assim, que está bem atual, não só aqui em Vilhena, tem outras cidades que está ocorrendo, realmente é algo que está ultrapassando, né, assim, já um limite, digamos, em todas as áreas, em todas as dimensões, não só a física, a psicológica, mas também uma dimensão espiritual, né? A gente pode perceber claramente isso. Então, elas podem vir atrás de qualquer uma dessas situações. Por exemplo, tem alguma mulher aqui mal-humorada, pastor Ivanilda?
na sua equipe? Não pode falar, né? Mas, às vezes, a gente está naquele mau humor, sem estar na TPM. Não tem TPM, não tem desculpa. Mas a gente acorda mal-humorada. E, muitas vezes, será que não foi, né, Rosângela, que está ali quietinha? Não foi alguma coisa lá atrás que não foi, ficou mal resolvida, né? Principalmente, assim, digamos, entre marido e mulher. Aí, no outro dia, ela dá resposta ríspida para o marido. Ela dá, né, Daiane? Ela vira as costas, chega à noite, dá as costas, né? Vira o bumbumzão lindo para o lado, não é isso? Deixa ele ver estrelas. Porque tem algo lá atrás. Então, está de mau humor, está irritada, porque tem alguma coisa que está fazendo a diferença lá atrás. Então, a gente diz que isso aí são reações, o quê? Mascaradas. Ou seja, essa pessoa usa uma máscara. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nesta noite uma obra em nossa vida. Então, são reações mascaradas. São pessoas que aparentemente têm uma aparência de vencedoras, mas interiormente elas estão vencidas emocionalmente. Né? Terrível isso, né? Aparentemente, você lembra de Naamã? Todo maravilhoso, cheio de autoridade, mas quando ele tirava a sua roupa, o que é que tinha lá dentro? Uma lepra, não é isso? E muitas vezes isso acontece também nas nossas vidas. Então, muitas vezes, amadas, por trás de um sorriso, existe alguém que chora. Por trás de um louvor, muitas vezes, de alguém que levanta os braços, existe uma ferida que está lá dentro, existe uma dor, existe algo, né, que está realmente trazendo. Então, isso é o que nós chamamos de conflito interior. E isso se traduz realmente no grito da alma. Nós temos estudo só sobre o grito da alma. É algo assim, realmente, que a gente geme até quando está fazendo o estudo, porque a gente traz para a gente, né? A espada é maravilhosa, né, Marcela? Corta para um lado e para o outro. E muitas vezes, amada, nós gememos. E mais do que isso, nós gritamos dentro da nossa alma. Vocês concordam comigo? Amém? Acontece que quando essa alma grita, existem duas escolhas a fazer na alma que grita. Ou ela pode escolher se lançar onde? Num abismo eterno, onde muitos têm se lançado nesse abismo eterno, fazendo escolhas, né, que são prejudiciais até à sua própria vida. Mas nós temos que escolher o melhor caminho, que é se lançar aonde? Que é se lançar em Deus, amém? Então, o melhor caminho nesses momentos desse grito da alma é realmente se lançar em Deus. Mas isso acontece porque o medo da pessoa ser ferida novamente, a pessoa vai criar uma barreira, ali a pessoa vai criar um mecanismo de defesa, ela vai procurar se defender daquilo, e muitas vezes a pessoa nem abre mais o coração para amar, para se entregar, né? Hoje mesmo, nós atendemos até, né? Está falando que cheguei um pouco atrasada, até às 5 horas, e alguém falou, eu não posso me entregar assim, eu não posso amar, porque o primeiro que eu amei me decepcionou, me traiu. Então, agora, velho, eu tenho dificuldade de abrir meu coração para qualquer um. Né? Então, isso são bloqueios, nós vamos criando muralhas, nós vamos criando barreiras, muros, né, de separação. E muitas vezes isso realmente nos isola e nos traz uma vida de insatisfação, não é isso? Que afeta a nossa qualidade de vida. Então, nós podemos dizer que isso são o quê? Mentes aprisionadas. Então, agora que nós chegamos no ponto-chave, certo? Então, nós vamos falar agora sobre cárceres emocionais. Então, demos uma pincelada assim, geral, o que é saúde emocional, como se formam as emoções, como se formam as feridas, não é isso? E nós vamos falar agora sobre cárceres emocionais. Dá para todo mundo ler, né? Vamos ler junto esse versículo, a Marcela já tem lido, mas vamos estar lendo? Espera aí. 1, 2, 3, vamos lá. O Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus. E olha só, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, esse é o tema-chave desse congresso, não é isso? É o versículo-chave desse congresso, esses versículos de Isaías, né, que está lá de 1 a 3. E dentro desse tema, que já é mesmo quando nós damos sobre regiões de cativeiros emocionais ou espirituais, nós já usamos, né, esses versículos como base. Então, o que são, né, essas regiões de cativeiros? Vamos falar agora sobre essas regiões de cativeiros. Quando Jesus chega na sinagoga, lá em Lucas 4, 18 e 19, né, quem quiser acompanhar, Jesus lhe é dada a palavra para ler, Jesus abre o rolo, né, que do profeta Isaías, e ele lê justamente nesses versículos que nós acabamos de ler. Então, dentro daquela passagem, Jesus fala o quê? Hoje se cumpriu esta escritura na minha vida, né? Ele fala, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos. Então, ele quis dizer, eu sou aquele que vim vos resgatar do cativeiro. Eu sou emancipador. Eu sou o libertador. Ele quis dizer isso, né? E ali, quando Jesus cita ali, ele realmente identifica que naquela região ali da Galileia, existia aquela região geográfica ali em Israel, existiam cativeiros, né? A gente não vai entrar em detalhes, algumas passagens bíblicas, mas lá até o pastor Alcione, quando ele fala, cita muito sobre a mulher encurvada, né? Inclusive, essa passagem bíblica fala muito comigo, porque foi a minha primeira pregação, Marcela, que eu fiz foi dessa mulher encurvada. E, a partir dali, já começou a me chamar a atenção sobre aquela enfermidade daquela mulher, porque ele diz claramente que ela era filha de Abraão, ou seja, ela era filha do nosso pai na fé, mas ela era possessa de um espírito de enfermidade que a deformava, que ela não conseguia se endireitar. Então, eu já vi que ali tinha algo mais do que uma doença física, não é isso? Aquela mulher era presa. Então, Jesus, ele identificou essas regiões de cativeiros, né? Espirituais e emocionais. Mas o que é um cativeiro? Então, cativeiro é um lugar onde há privação de liberdade, é um lugar onde você realmente está preso, está cativo, né? A gente pode dizer também que é um lugar de trevas, porque o cativeiro jamais vai ser tão iluminado. Geralmente, eles não querem que aquela pessoa que está cativa identifique o seu opressor, né? Aquele que está oprimindo. Então, nós vamos falar sobre esses cativeiros. É muito ligado, cativeiros emocionais com cativeiros espirituais, não tem, assim, um limite, uma divisão entre eles. Por quê? Nós podemos dizer que cativeiros da alma são o quê, gente? Pode ler comigo? Eles são espirituais. Olha só, cativeiros da alma são espirituais, mas eles operam no campo da alma, no campo da mente, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções. Lembra que nós falamos? O físico, né, esse corpo lindo e maravilhoso que a gente tem, mas a nossa alma é a sede das emoções, dos sentimentos, do intelecto, é a nossa alma. E o nosso espírito é aquele que está, né, entra em contato com Deus, realmente numa verdadeira adoração, não é isso que a gente fala, adorar o Espírito, o Senhor em espírito e em verdade, né? Mas, trazendo essas regiões de cativeiro da alma, nós podemos dizer que essas regiões é uma região de conflitos, de angústia, de medo. Imaginem alguém num cativeiro, alguém que foi sequestrado, alguém que está preso. É realmente ali a ansiedade, a medo, a pânico, o pavor, porque todos os relacionamentos desse cativeiro são baseados o quê? Em desconfiança. A pessoa não vai confiar em ninguém ali. Eles também são baseados em insegurança. São baseados também em perturbação e em ameaças. Então, isso é o quadro geral de um cativeiro, né? Nós não queremos entrar assim detalhadamente em tudo. Aí nós vamos ter mais alguém que falou em cárceres emocionais? Sim, nós podemos ver no Salmo 142, 7,
né? E várias outras referências bíblicas, que eu não ia me detalhar, senão ia demorar muito para citá-las, onde o salmista diz: tira a minha alma do cárcere. Aquele salmista, né, ele identificou que a alma dele estava presa em alguma emoção, em alguma situação. Então, ele diz: tira a minha alma do cárcere para que eu seja livre, para que eu possa te dar graças, para que eu possa te louvar, para que eu possa te adorar. Então, muitas vezes nós queremos ministrar ao Senhor uma adoração verdadeira, e muitas vezes nós realmente assim, nos entregamos fisicamente, mas existe alguma coisa que muitas vezes está presa em nós, ou dentro de nós, ou através de nós, e isso nos impede realmente de ministrarmos a Deus aquela verdadeira adoração que Ele merece. Certo? Existem pessoas que são livres em quê? Em sua profissão. São livres no seu ministério, são livres na sua família, o marido não impede, não é isso? Mas emocionalmente elas estão presas, tanto dentro de si, né, como em si, entendeu? Elas estão presas, porque elas estão, que amadas? Encarcerados em suas próprias emoções, né? O psiquiatra, né, o Cury, ele fala muito disso, né? De cárceres da emoção, de você estar encarcerado em suas próprias emoções. E esse é o pior cárcere que nós podemos experienciar, que nós podemos vivenciar, porque somos nós mesmas que possibilitamos com que sejamos aprisionadas. Mas nesta noite, aquele que liberta, aquele que quebra cadeias, aquele que veio para romper com os grilhões, aquele que quando surgiu na Galileia, que quando ele começou a andar por aquela região, as áreas de trevas se transformaram em áreas de luz. Amém? Mas nós vamos ver agora rapidamente tipos de cativeiros emocionais. Qual é o primeiro tipo de cativeiro emocional? Repressão. Gente, quantas coisas que nós reprimimos, hein? Vamos começar agora a nos lembrar, vamos começar agora a fazer uma autoanálise. E aonde que está, talvez, alguma situação que nós estejamos sendo presa, né, sendo encarceradas nas nossas próprias emoções, através de algo que nós temos reprimido. Quantas pessoas que muitas vezes desejaram cursar um curso, digamos, de direito, mas o pai a obrigou a fazer o curso de medicina. Porque dá status, porque dá dinheiro, por alguma situação assim. Ou muitas vezes ele simplesmente transferiu para aquele filho o sonho que ele queria. Certo? Então, quantas vezes que nós reprimimos, né, situação na nossa vida, e nós podemos dizer, então, nós somos o quê? Entulhadores de emoções. Nós entulhamos nossas emoções. E quando nós fazemos isso, uma hora que esse copo está bem cheio, né? Começa a encher um copo. Quando ele estiver bem cheio, que colocar mais água, ele vai transbordar, não é isso? E assim é com o nosso corpo também. Então, sempre que uma emoção ela é reprimida, foi isso que eu quis dizer. Em algum momento, em alguma situação da vida, ela vai ser o quê? Liberada. E muitas vezes ela é liberada de uma maneira violenta. Muitas vezes ela é liberada num surto, ela é liberada num grito, ela é liberada num... Muitas vezes o marido, mas eu não entendi por que que esse simples fato causou uma tragédia que ocorreu até a separação do casal. Porque as emoções estavam sendo entulhadas. Então, aquele fato foi o copo que transbordou naquele momento, certo? Mas o segundo tipo de cativeiro é qual? Autocondenação. Então, a autocondenação é o efeito de você se culpar a si mesmo, não é isso? De você se condenar a si mesmo. Quantas vezes que nós ficamos nos martirizando, né? Por coisas do passado. Isso é comum, né? Se tem mais alguém aqui que trabalha nessa área de psicologia, é comum nós recebermos diariamente, e o sintoma mais comum é justamente isso, de autocondenação. De se culpar. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não falei dessa maneira? Por que que eu permiti ser abusada dessa maneira? Por que que eu não fugi? Por que que eu entrei nesse relacionamento? E tantos porquê e tantos porquê. Então, esse realmente é um tipo de cativeiro emocional que ele vai arrasando, vai minando as forças
da pessoa, certo? Porque esses cativeiros é onde a pessoa se condena, ele é o próprio algoz e, ao mesmo tempo, ele é a própria vítima. Isso é terrível, né? Nós mesmos nos encarceramos. Ao mesmo tempo que nós somos o algoz, nós somos a vítima. Então, a pessoa faz o quê numa situação, muitas vezes, dessa de autocondenação? Ele fecha a porta e joga a chave fora. Mas eu quero dizer algo quando nós estávamos preparando. O Espírito Santo falou claramente no meu coração, que nesta noite, ele vai fazer pessoas, ele vai ajudar você a buscar essa chave, aonde você jogou, e a abrir essa porta, para que você seja liberta desse cativeiro, amém? Outro tipo de cativeiro é segredos. Quem aqui que tem algum segredo? Não levanta a mão. Eu tenho. Segredos, existe segredo, né, Ivanilda? A gente que é muito amiga, que conversa aí, coisas de namoro, de coisas passadas, tantas coisas, né? Existe, mas só que existem segredos, né, Dejane, que sufocam a nossa alma. Existem segredos que nos sufocam. Sabe aquela pessoa que quem já teve aqui ansiedade, né, Sara? Sabe? Quando tem ansiedade, que vem aqui parece que a pessoa está sufocada. Aquilo aperta e o coração começa a dar aquele aceleramento, aquela taquicardia, a mão começa a suar e a respiração fica difícil. Segredo faz isso também, segredo acumulado, né? É uma das causas de ansiedade, inclusive. Então, existem pessoas que nunca tiveram coragem de abrir, de revelar, porque tem medo de quê? Um dos motivos principais é a vergonha. Porque tem medo de se expor, talvez por causa da sua posição, do status que ela tem na sociedade, da posição, da liderança que ela tem na área religiosa, na profissão e tantas coisas assim, não é isso? Da família, muitas vezes a família... me lembro que no dia que eu fui para o trabalho do pastor Cote, que ali nós participamos do mês do EIFOL, aí eu digo, agora eu vou ter que ir na minha mãe e revelar esse segredo de tantos anos, quando eu era adolescente. Aí, quando eu falei para a mamãe assim, ela regalou o olho. Porque eu era filha, assim, como que diz assim, sem nenhum erro, né? Eu disse, mamãe, eu sou cheia de erro também e defeito. Eu vou tirar minha máscara agora aqui para a senhora, eu vou falar realmente, eu fiz isso, eu lhe peço perdão, porque eu defraudei, né, a senhora na minha época de adolescência, entendeu? E ali, quando isso é feito, nós realmente somos libertas, né? Aquele cativeiro é rompido. Quando aquele segredo vem à tona, nós vamos ver mais no final isso, quando aquela ferida é exposta, quando aquela situação é tratada, quando aquele passado é redimido, então, naquele momento, realmente, aquele cárcere é quebrado. Aquele cativeiro é rompido e ocorre a libertação. Então, existem em nossas vidas quartos escuros. Existem nas nossas vidas, muitas vezes, áreas que nunca foram faladas, coisas que nunca foram confessadas, segredos que nunca foram revelados. Aí nós aceitamos a Jesus e nós tratamos aquilo que foi ali e para trás, não, aquele negócio foi lá na infância, foi lá na adolescência, eu vou botar um paninho e vou guardar lá naquele quartinho escuro, lá naquele sótão, lá naquele porão, vou deixar ali e pronto. Isso aconteceu na minha vida. Sabia, gente? 20 e poucos anos de crente, pregando, né? Comecei louvando, depois pregando, dirigente, coordenadora, trabalhando com a pastora Ivanilda há muitos anos. E fomos para o trabalho do Cote. E quando chegamos lá, sabe o que aconteceu? Tinha um segredinho. Aí eu soube que no trabalho do pastor Cote, quem já participou aqui do EIFOL? Tem pessoas que já foram, né? A Rosângela, né? Quem participou da Semana da Cura da Alma? Também sempre esteve aqui de Paraná, de vez em quando ele vem, né? E Ivanilda, até que hora vai? Marcela? 9h30? Não, então não vai dar para me contar, vou passar. Porque tem a minha sessão final. Resumindo, gente, eu guardei aquilo debaixo de 7 capas. E aí, estamos na ministração, aí sabe o que eu fiz? Muito viva, muito inteligente do meu modo, né? Falei, vou dar um negócio, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar minha irmã, porque
porque ninguém na família soube daquele episódio quando eu era jovem. Eu digo, vou procurar minha irmã, vou confessar para ela, ela vai orar comigo, e quando eu chegar lá no COT, eu estou livre desse negócio, não vou ser exposta. Meu marido nem vai saber que eu aprontei isso na minha mocidade. Eu não estava mesmo casada com ele, então não interessa para ele. Só que aquele passado que não é redimido, que não é confrontado, aquela área escura, aquela vergonha, aquilo que você guarda dentro de você, que é algo vergonhoso, o diabo tem legalidade naquela área da sua vida. Aí você é oprimida com alguma ansiedade, você é salva, seu espírito está redimido, mas a sua área emocional está ferida. Você não tem paz, certo? Porque todo segredo inclui um cativeiro. Resumindo, quando ele começou a dar, e várias ministrações, beleza, foi passando tudo. Quando chegou na hora que ele foi falar sobre o aborto, já sabe, né, qual é o segredo que eu guardava? Aí, quando ele chegou na hora do aborto, que ele foi falando, eu fiquei bem quieta. Aí, meu marido foi olhando, estava do meu lado, e todos os sintomas que ele falava, olha, a primeira filha, que é gerada num útero, aonde houve um cemitério, houve uma morte, ocorre isso, né, Rosângela? Você esteve lá, ele trata de várias áreas. E ele foi falando, ela é dessa maneira, ela é insegura, ela é assim, os projetos dela não vão para frente, isso. Aí ele virou para mim e disse assim, você cometeu algum aborto na juventude? Ele identificou os sintomas na vida da minha primogênita. Aí eu digo, cala a boca, me deixa quieta aqui, que eu estou prestando atenção. Mas na hora que chamaram na frente, eu fui uma das primeiras. Para minha surpresa, nós éramos 120 pastores, e entre pastores e missionários, até que de Rondônia. Para minha surpresa, veio uns 60 junto comigo na frente. Mulheres e homens. Todos guardando esse segredo. Certo? Só que depois daquilo, amadas, realmente, como tivesse tirado das minhas costas, um saco, assim, uma saca de 60 quilos. E aí eu entendi por que Deus usava os seus vasos e falava para mim que enquanto eu não tratasse uma determinada área da minha vida que estava oculta, que estava escondida, Ele não poderia me usar com toda a liberdade que Ele queria. Então, naquele dia, eu fui liberta para a glória do Senhor. E é por isso que quando a gente não tem segredo, não tem vergonha, nós falamos abertamente. Acabou a vergonha, o diabo não pode mais nos dominar através daquele segredo. Não há vergonha, porque quando há libertação, a área de treva se transformou em área de luz. Amém? Então, essas fortalezas demoníacas são construídas onde não existe transparência. Então, ali que vai ser construída, né? E muitas vezes, quando nós não revelamos, nós fechamos, né, aquele cativeiro e jogamos, muitas vezes, a chave fora. Nós estamos já terminando. Outro tipo de cativeiro é qual? Escravos de uma imagem. Gente, isso aqui é próprio para nós, mulheres. Muitas vezes, nós chegamos aqui lindas e maravilhosas, não é isso? Nossa, você está sempre para assim, e esse batom maravilhoso, essa maquiagem maravilhosa, e muitas vezes lá dentro nós estamos chorando, certo? Eu não passei, né? Pronto, escravos de uma imagem. Então, muitas vezes nós passamos aquela imagem de bonzinhos, de forte, de bem. Nossa, irmã Vera, como você é forte, guerreira. Não, eu tenho minhas fraquezas, minhas fragilidades, meus momentos em que eu não engulo sapo, e eu jogo esse sapo para fora mesmo, certo? Certa vez teve um lance num determinado local, e eu sempre engoli sapo a vida inteira. Olha como eu me sinto bem não ter mais. Naquele dia eu fiquei liberta, viva ainda, de engolir sapo. Era tão educada, tão boazinha, sabe? Aí aquela mulher me distratou tanto naquele dia lá. Eu fiquei assim, olhando e disse, espera aí. Meti a boca nela e falei um monte de coisa. Eu digo, fui eu. Voltei dentro do carro e começou a condenação. Aí eu fui tirar. Cheguei em casa, fui ouvir, não me lembro bem se foi uma pregação, alguma coisa. E sabe o que o pregador falava lá? Não engula sapo, porque você vai passar mal, vai dar indigestão. Não engula sapo. Tem hora que nós temos que cuspir esse sapo fora mesmo. Com educação, né? Não precisa bater em ninguém. Não é isso, pastor Ivanildo? Então, nós não somos muitas vezes capazes de assumir. E nós deixamos que as pessoas nos intitulem, nos rotulem com aquela imagem, né, de boazinha, e nós nos tornamos muitas vezes escravos daquela imagem, certo? Não apenas uma imagem física, mas uma imagem emocional. Então, nós usamos uma máscara. Deixa eu passar aqui, correndo. Obrigada.
Então, nós precisamos, amados, jogar essas emoções para fora. Nós precisamos chorar quando tivermos que chorar. Paulo mesmo falou que quando que era um exemplo, né? Ele falou, me imitem, sejam meus imitadores como foi de Cristo. Mas ele falou aqui, ó, em Romanos 7,19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele era falho também, tinha seu defeito, ele fazia coisa, depois disse, não, eu não posso estar engolindo mesmo esse sapo, eu vou falar. Então, as características de um cativeiro espiritual são várias, mas eu não mencionei todas elas, porque ia demorar muito. Eu peguei só esse aqui, que todo aprisionamento, ele nasce de uma legalidade. Esse é o problema. Eu vim conversando isso hoje com a Rosinha. A legalidade, que o diabo é legalista, ele conhece lei. Então, quando nós mantemos um segredo, alguma área da nossa vida que não foi resumida, que não foi redimida, o que é que acontece? Ele vai nos aprisionar ali. Todo aprisionamento, ele nasce de uma legalidade. Acontece que muitas vezes nós abrimos a porta e nós não fechamos essa porta. Ou seja, muitas vezes nós colocamos lixo nos nossos relacionamentos, lixo na vida do filho, lixo na vida do marido, lixo na vida da amiga, lixo na vida da colega, e nós não tiramos esse entulho, nós não vamos lá para tirar aquele lixo. Então, imagina um local que não é tirado o lixo, não é isso? Então, vamos falar juntas aqui? Lixos precisam ser o quê? Então, nós vamos entrar rapidamente aqui sobre quando Jesus cita esse versículo sobre a cura específica agora, né? Que ele cita que a ordenar aos tristes de Sião que lhe se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por alegria, veste de louvor por espírito angustiado. E lá no versículo 4, ele completa mais ainda assim, dizendo, né? Que edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão também tudo aquilo que estava destruído. Então, essa é a obra do ministério de Jesus. Essa unção profunda, quando ele falou, o Espírito do Senhor me ungiu. Sobre Jesus havia uma unção profunda para a salvação, para a libertação e para a salvação. Amém? Então, é isso a obra que o Senhor faz na nossa vida, nos salvando, mas Ele também quer nos renovar, quer nos restaurar, quer fazer tudo novo na nossa vida. Mas eu sempre digo que para Ele fazer o novo na nossa vida, nós precisamos deixar o velho para lá, entendeu? Então, nós precisamos realmente. Então, esse processo da cura emocional, aqui já foi dito, quando a ministrante do louvor, né, falou que Jesus veio, a Marcela também, para restaurar, né, para libertar, para resolver de uma vez por toda a situação do que nós estamos falando hoje, cativeiro, tanto emocional como espiritual. Então, a cura, a restauração da alma, nós falamos aqui no início que ela é o quê? Obra do Espírito Santo. Então, nesta noite, é Ele que vai estar atuando, Ele que vai estar trabalhando, porque Jesus, Ele conhece todos os nossos sentimentos, Jesus conhece todas as nossas dores, não é isso? Ele citou lá em Isaías 53, né? É falado que Jesus, Ele realmente tomou sobre nós todas as dores, todas as nossas feridas, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e essa palavra se cumpre até hoje na nossa vida, nós somos sarados sim, pela obra redentora de Cristo, né? Então, é Ele que pode tirar essas cinzas da vida do homem, esses sentimentos negativos, essas emoções destrutivas, só Ele que pode fazer isso na vida do homem. E onde estava destruído, onde estava desolado, Ele traz o quê? Um ornamento novo. Hoje é dia de nós vestirmos vestes novas espirituais. Aleluia. Hoje é o dia que o Espírito Santo quer nos adornar com vestes de louvor, com ornamentos lindos, que realmente quer nos dar uma beleza, aquela beleza interior, que a maquiagem não vai esconder, nem vai camuflar, mas aquela beleza que vem de dentro, amém? É essa beleza que o Espírito Santo nos traz, né? Beleza em lugar de cicatrizes, de marca, tirar toda a tristeza e colocar alegria nesse coração ferido. Mas o processo de cura da alma, diga assim comigo, essa liberdade, essa cura, começa com o conhecimento. Amadas, nós temos que nos autoconhecer. Esse é um estudo muito profundo, eu estou só
pincelando aqui, porque não dá para falar, porque existe 4 áreas da nossa vida. Áreas que todos nós sabemos, que todo mundo sabe que nós temos, mas áreas que nós sabemos, mas ninguém sabe. E existem áreas que só Deus e nós sabemos. E existem áreas que nem nós sabemos. Eu não vou dar o testemunho agora, que foi essa área que eu havia sido, não sabia que tinha sido rejeitada no ventre da minha mãe, porque então eu era filha paparicada, eu era filha esperada, mas como a gravidez dela foi muito próxima um do outro, ela usou essa expressão para mim quando eu fui até ela, e o Espírito Santo me revelou. Então o Espírito Santo, ele revela. Cada vez que eu ia ministrar, Ivanilda, sobre cura interior, sobre cura emocional, sobre rejeição, me dava uma crise de choro, uma angústia. Eu digo, o que é que não foi tratado ainda lá no COT? Foi tudo, minha vida foi desnudada, né? Deus me tirou tudo quanto foi máscara, me tratou, me curou. O que é que está havendo? E naquele dia eu dobrei os joelhos e comecei, Deus, um pastor COT falou um dia lá no estudo, que tem áreas da nossa vida que nós não sabemos o que aconteceu. Quem que lembra quando você estava no ventre da sua mãe? Alguém lembra? Não. Eu digo, mas o Senhor sabe. E o Espírito Santo falou claramente para mim, você foi rejeitada no ventre da sua mãe. Aí eu entendi o porquê de alguns sintomas de desconfiança, de algumas vezes me sentir solitária, me sentir rejeitada, e várias situações assim. Aí eu fui para Belém, e ali tratei com a mamãe também, e ela usou essa expressão para mim. Eu digo, mamãe, a senhora teve muito próximo, né, um parto do outro, uma gravidez da outra. Ela disse assim, filha, seu irmão tinha 2 meses quando eu engravidei de você. Então, eu rejeitei você no meu ventre. O Espírito Santo fez ela repetir a mesma frase que ele tinha me dito. Porque o Espírito Santo, quando sonda os nossos corações, e quando nós pedimos que ele traga revelação daquilo que está oculto, que muitas vezes nós não lembramos, o porquê dessa desconfiança, o porquê desse ciúme. Muitas vezes na terapia a gente descobre uma pessoa ciumenta, ela sofreu algo lá atrás, ela foi abandonada por um pai, e tantas coisas assim que causam aquele ciúme obsessivo. Mas muitas coisas, só Deus que traz essa revelação para a nossa vida, certo? Então, vamos passar aqui rapidinho. Então, nós vamos deixar hoje que o Espírito Santo, né, isso, sonde o nosso coração, como o salmista Davi fala. Segundo ponto, nós precisamos reconhecer nossas necessidades de cura. Gente, ninguém é curado, ninguém vai receber a cura se não reconhecer realmente, olha, eu reconheço. Reconheço que eu tenho um coração ainda que eu não perdoei. Eu reconheço que tem uma mágoa aqui dentro. Eu reconheço que eu estou machucado. Eu reconheço que eu estou evitando ligar para alguém, até olhar a mensagem dela no WhatsApp, porque eu estou engolida em um sapinho que eu tenho que conversar com ela, né? Então, a gente tem que reconhecer as nossas feridas e tomar uma atitude diante disso. Então, é preciso reconhecer que nós temos feridas, certo, gente? Deixa eu olhar aqui para não atrasar ali. E nós temos que, depois, terceiro, qual é? Quebrantamento, que é humildade, submissão, né? Diante do Senhor, realmente é se render, fazer como Ana, se derramar diante de Deus, do Espírito Santo, se colocar na presença do Senhor. No momento, porque você reconhece, eu estou ferida, eu estou magoada, eu tenho ferida, mas no momento que você se quebranta, é nesse exato momento que se inicia o processo da cura emocional na nossa vida, certo? O outro é confissão e arrependimento, né? Tem depois dos versículos, Tiago 5,16, se confessarmos uns aos outros nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, não é isso? Então, confissão nada mais é do que você colocar aquele lixo todo, aquele entulho todo para fora. Isso é confissão. É você expor a ferida. É você falar, é confessar mesmo. Não é isso? E arrependimento, você vai parar de colocar o lixo. Porque senão, com certeza, vai haver sujeira e podridão ali. Então, nós precisamos confessar para o Senhor e abrir também esse cativeiro para alguém. Certo? Para alguém. Então, a verdadeira libertação ela é baseada na confissão de pecados e iniquidades. E o perdão, não é isso? Depois da confissão, do arrependimento, tem o perdão, que é um ato de escolha, uma opção de obedecer a Deus. É preciso pedir perdão, perdoar quem nos ofendeu, nossos ofensores, e perdoar nós
mesmo dependendo da situação, não é isso? Então, o perdão ela é a maior arma contra as ataduras que Satanás prende uma pessoa, não é isso? Que ele aprisiona, algema alguém. Então, quando esse perdão é liberado, aqueles vínculos de amargura, de ressentimento, aquelas algemas que prendem aquela pessoa, aquilo também é o quê? É desvinculado, não é isso? Então, nós podemos dizer que o perdão é a chave que abre que porta, gente? O perdão é a chave que abre a porta do cativeiro. Se não houver perdão, esse cativeiro vai continuar aprisionando vidas, certo? Nós já falamos, não é isso? Traumas e feridas se alimentam do nosso silêncio. A gente quer só frisar aqui, vou passar rapidinho. Quanto mais a gente se fecha, quanto mais a gente se cala, quanto mais a gente guarda o segredo, os demônios vão se alimentando desse silêncio, né? Então, nós alimentamos, engordamos esses demônios mesmo quando nós silenciamos algo. Então, grandes feridas emocionais e traumas podem ser removidas através do perdão. Nós temos constatado, né, no caso, na parte da obra missionária, várias libertações, inclusive curas de câncer, no momento que aquela pessoa liberou o perdão para o seu marido que a havia traído. Ela foi curada do câncer. Me lembro que eu fui botar a mão na cabeça daquela irmã, ela me chamou para orar, e o Espírito Santo deu uma ordem muito clara: não ore. Aí eu parei. Ele disse assim: não ore, ela precisa liberar perdão. Aí eu sentei, o que é que aconteceu? Aí foi todo um processo, né? Então, Então, agora vamos ficar de pé nesse momento? Marcela, as intercessoras, podem subir aqui, a pastora Ivanilda, né? Ou as intercessoras fiquem embaixo, como você quiser fazer. Eu gostaria você, a pastora Ivanilda, aqui em cima comigo. E põe as intercessoras, né, aqui na frente.